Olá, alunos. Aqui é a professora Camila. A gente vai estar falando hoje sobre indicadores sociais, ambientais e econômicos e índices de desenvolvimento humano. Aula passada, a gente falou sobre pobreza, fome, desnutrição, qualidade de vida, desigualdade social. Hoje a gente vai estar falando, dando prosseguimento à aula. Então, fazendo uma análise, né, sobre a pobreza, vocês podem estar observando aí essa imagem. O que ela remete sobre desigualdade social? Bom, vamos ver aqui o que diz a Amartya Sen. A análise da pobreza deve concentrar-se nas possibilidades que tem um indivíduo de funcionar, mais do que nos resultados obtidos com esse funcionamento. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que a análise da pobreza, ela possibilita você fazer que você encontre, né, resultados do que aquele indivíduo pode estar vindo a oferecer para a sociedade a partir do meio em que ele está inserido. Ó, desenvolvimento humano. Desviar o foco do desenvolvimento da economia e da contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas. Ou seja, quando a gente tem aqui na figura doações a desabrigados, a gente vê aqui doação de cesta básica, né, para família carente, e na outra tem a pensão de um ex-governador. A gente percebe aqui, né, que há, como a frase aqui falando sobre desviar o foco da economia, né, para o que a sociedade está vivendo, ou seja, quanto que alguns enchem o bolso, outras pessoas passam necessidade e como as políticas públicas poderiam estar voltadas para o bem-estar da população, né? E aí a gente tem a contrapartida do desenvolvimento da economia, diferente de crescimento da economia. Também é uma coisa a ser pensada. Desenvolver, né, como o nome diz, desenvolver em todos os aspectos, enquanto que crescimento está mais relacionado a números, né? E aqui a gente observa bem isso. Desenvolvimento humano. Diferente das perspectivas de crescimento humano, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. Ou seja, o desenvolvimento humano, diferente, né, do crescimento humano, como a gente falou, né, desenvolvimento é diferente de crescimento. Enquanto que um está pautado apenas, né, no número, naquilo que ele vai gerar, o outro está mais pautado diretamente na pessoa, né? No que aquele indivíduo, aquela pessoa vai ter de oportunidade, o que é as capacidades e como ela vai retornar aquilo para o país ou para a nação. Desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, ele integra um aspecto de desenvolvimento relativo ao desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e aí tu vai incluir o desenvolvimento local e rural e o desenvolvimento sustentável. A gente observa aí na figura sobre desenvolvimento humano que se diz que o desenvolvimento humano implica satisfazer as necessidades identificadas por Abraham Maslow na denominada pirâmide de Maslow. E aí que você vê, e a base dela é a fisiologia, que é o que as pessoas precisam para viver. E o topo da pirâmide é a realização pessoal, que as pessoas, né, quando elas têm tudo, toda a parte de fisiologia, segurança, amor e estima, elas vão obter realização pessoal como o cume da pirâmide, né? Que é a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, por aí vai. Ou seja, uma pessoa que tem todas que desenvolve cada item desse aqui, vai ser uma pessoa, né? Vai ter seu desenvolvimento completo. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Nos últimos anos, os chamados indicadores sociais tornaram-se crescente objetivo da atenção de gestores.
A partir do lançamento do projeto IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nos anos 90, os argumentos a respeito da necessidade de medir o avanço da sociedade e o desempenho da gestão pública se deslocaram da área econômica para áreas como saúde, educação, meio ambiente, cultura e direitos humanos, ou seja, não apenas mais uma área como a economia vai medir o bem-estar da população, né? Ele agora precisa de várias áreas para saber se aquela população tem todos os indicadores para ser desenvolvido. Indicadores sociais, econômicos e ambientais. A consciência ecológica ela é inseparável da consciência social. Como a luta pela proteção da natureza é inseparável da luta pela realização da condição humana, o conceito de cidadania envolve, né, a parte da condição humana e proteção ambiental. Então, é direito e exercício desse direito nas práticas sociais que a cidadania pressupõe-se a um ordenamento das relações dos homens entre si, da estrutura da relação social e deles com a natureza. Ou seja, respeitar o meio ambiente é o caminho da saúde, da vida, do uso racional, da reciclagem, da energia, do futuro, da preservação. Então, os indicadores ambientais, eles também vão resumir alguns aspectos relacionados ao meio ambiente, aos recursos naturais e às atividades humanas. Em outros termos, a capacidade que o homem tem de agir sobre o meio natural para criar seu próprio meio. Então, dessa forma, mais do que adaptar-se às condições do meio, que é uma lei biológica universal, né? O homem ele adapta o meio à sua vontade, o ser humano vai adaptar o meio à sua necessidade. Indicadores ambientais, aqui a gente já falou, né? Agora vamos falar sobre indicadores sociais e econômicos, mas especialmente a partir de indicadores econômicos. Indicadores são informações quantificadas, ou seja, números de cunho científico, de fácil compreensão, usados nos processos de decisão em todos os níveis da sociedade, úteis como ferramenta de avaliação de determinado fenômeno, apresentando suas tendências e progressos que se alteram ao longo do tempo. A gente tem aqui os principais indicadores econômicos. Tem outros? Tem. Mas esses aqui são os principais. É o PIB, a inflação, os juros e o rate. Então, o PIB ele vai se referir à soma de todas as riquezas produzidas num país, num determinado período de tempo. A inflação é um processo, né, geral que leva à elevação dos preços. Ou seja, a média de preço da economia vai provocar perda do poder aquisitivo da moeda. Então, se o governo gasta mais do que arrecada, então, para cobrir esses gastos, é emitido mais dinheiro. Então, há uma desvalorização da moeda. Juros. A taxa de juros de um empréstimo de financiamento, ele vai também ter relação com a inflação do período, ou seja, o juro real desconta a inflação do período. Já o rating é uma avaliação da classificação de risco, conhecido também como rating. Né? É a opinião técnica de uma empresa independente especializada sobre a capacidade de um fundo de investimento, de uma companhia ou de um país em saldar em compromissos financeiros. Então, a rating é a mesma coisa, né? De avaliação e classificar o risco que se tem de fazer determinada coisa. No quesito aqui é a capacidade que um país, né, tem de saldar compromissos financeiros, por exemplo. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo grau de desenvolvimento humano. Então, tu classifica um país como desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, com base em algumas questões aqui. A gente tem a pessoa, né, o economista, que desenvolveu essa palavra, né, desenvolveu o IDH, e o outro aqui que desenvolveu, que usou no PNUD, no relatório. Então, a partir de 2010, os critérios
para o IDH foram sendo mudados, né? Foram outros. Se aquela população tem uma longa vida e saudável, se o acesso ao conhecimento, né, se ele tem um padrão de vida decente, tudo isso daí são critérios de avaliação do IDH, desde o relatório de 2010, que essas três dimensões elas são aferidas. Então, a estatística mostra, né, dados da expectativa de vida ao nascer, da educação e do PIB per capita, ou seja, ele é um indicador do padrão de vida. PIB per capita é PIB por cabeça. Tu tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que é produzido naquele ano, e aí você divide pela quantidade de pessoas naquela nação, naquele país. Então, cada ano os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de entidades subnacionais como estados, cidades e aldeias. E a gente tem aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, onde mostra mais alto é onde tem esse azul mais escuro, e o mais baixo é onde tem esse azul mais claro. Servem aí Estados Unidos e América do Norte, quase toda muito alta, Europa também, aí uma parte da Ásia. Esses que estão em cinza é porque não tem dados. IDH do Brasil. Conforme dados divulgados em 2010 pela ONU, o Brasil apresenta um ranking, né? Ele vai estar no ranking no número 73. E é um valor considerado alto. Então, a cada ano, o país tem conseguido elevar o seu IDH, com fatores como o aumento da expectativa de vida da população e da taxa de alfabetização, que são os principais responsáveis por esse progresso. Por isso que o governo bate tanto na tecla aí da idade certa na escola, sobre colocar seus filhos na escola, tem os programas sociais, como Bolsa Família, que vai garantir que aquela criança esteja na escola, porque o IDH mede isso, a taxa de alfabetização. Os países desenvolvidos aí, como muito desenvolvidos, né, muito alto, tem nulo, né, a taxa de analfabetização. Porém, o Brasil é um país que apresenta inúmeros problemas socioeconômicos, por exemplo, a desigualdade social. Né? Aqui no Brasil, a renda ainda está muito disparada, né? Muito desigual, disparidades sociais. E a gente observa isso em contraste socioeconômico entre bairros, por exemplo, da mesma cidade, bairros ricos, bairros mais pobres, favelas, né? Então, tu tem uma zona central, uma zona periférica, uma zona que tem amenidades, por exemplo. Gente, esse assunto aqui foi um apanhado geral do assunto que a gente viu nas aulas passadas. Estudem, deem uma lida no livro, façam um exercício da página 77, 78. Deem uma olhada no assunto. Qualquer dúvida, perguntem em rede social, no WhatsApp. Até a próxima aula. O assunto acaba aqui. Obrigada.